Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro, de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de forma mais prática, até porque o dia de todo mundo tem só 24 horas, então é difícil se atualizar. Aí você aproveita para ouvir a gente enquanto está lá no carro, no trânsito ou fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. E hoje, Trajano, não é um podcast de neurologia de um tema específico, vai ser um podcast de highlights. E os destaques que a gente vai trazer serão do Congresso Europeu, da Academia Europeia de Neurologia. A gente não costuma ver tanta gente do nosso meio indo para esse congresso, então acho que vai ser bom trazer isso daí. E assim, é um congresso importante também, né? E a gente vai trazer esses highlights bem focados no distúrbio do movimento. Não fica bravo comigo não, viu? Eu tô puxando a sardinha pro meu lado. Você sabe que eu sou entusiasta também dos distúrbios do movimento. Esse congresso aconteceu em junho agora, no final de junho, na Finlândia, em Helsinki. E eu trouxe uma pessoa ilustre que foi para esse congresso e vai trazer alguns pontos principais, tá? Eu trouxe pra gente, para comentar os pontos principais com a gente, a doutora Flávia de Paiva Rolim. A doutora Flávia é uma amiga muito querida. Ela é médica pela Universidade Federal do Ceará, neurologista e especialista em distúrbios do movimento pelo HGF. Ei, Rui, HGF, hein? Neurologista assistente do HGF, supervisora do programa de residência médica em neurologia do HGF e coordenadora do ambulatório de DBS. Atualmente ela é secretária do DC de transtornos do movimento da ABN e é mãe da Leia e do Max. Muito obrigada pela presença, Flavinha. Obrigada, Joy. Obrigada, Trajano. Alegria grande estar aqui com vocês. E minha única crítica, que eu já vou deixar assim, bem documentada, é que eu não estou com vocês em Ribeirão. Verdade. Ela já esteve aqui em Ribeirão, acredita, fazendo estágio? É mesmo? Já veio aqui fazer, mas assim, ela pensou em fazer neurocirurgia, ficou aqui no estado da neurocirurgia, mas falou assim, não, é melhor fazer neuro mesmo. Ia virar inimigo nosso. Né? Então, eu acompanhei o Cole por um mês. É mesmo? Fiquei no serviço acompanhando o Cole por um mês em Ribeirão. Eu tinha certeza que eu ia fazer neurocirurgia, só que aí eu criei juízo no tempo certo. Isso foi pro caminho de luz agora, né? Amém. Mas, Flávio, só para a gente já introduzir o nosso tema, como a Joyce falou, né, quando a gente estava na introdução, o Congresso Europeu é um congresso muito importante, né? Boa parte dos grandes papers são apresentados lá, então tem muita inovação. Só que a gente costuma ver pouca gente daqui, pelo menos eu não costumo ver muita gente indo ao Congresso Europeu, assim. E a gente tem pouca notícia de como que funciona, como que é a logística, né? Como é que é o Congresso Europeu? Ele tem uma temática específica? Ele é diferente, como ele funciona é diferente aqui dos congressos brasileiros ou não? É tudo parecido? É verdade que o europeu vai de bermuda pro Congresso? Eu escutei isso, não sei se procede. Agora a gente vai tirar essa dúvida, né? É, muito bom. O Congresso Europeu, na verdade, Trajano, foi a primeira vez que eu fui ao Europeu, já tem alguns anos que eu frequento alguns congressos internacionais, mas geralmente bem voltado para a área do distúrbio do movimento. Para o europeu geral, foi a primeira vez que eu fui e foi uma grata surpresa. Esse congresso, eu até dei uma olhada nos números, ele teve mais de 6.000 participantes presenciais e quase 2.000 participantes que acompanharam a versão em streaming online do congresso. Eram várias salas, a gente realmente tinha muita dificuldade de escolher. Mentira, eu ia para todos os distúrbios do movimento. Então, neuromuscular, pode ter certeza que eu não fui para nenhuma. Mas é um congresso que ele tem um altíssimo nível. Então, essa questão de você me dizer que eles realmente estão apresentando os highlights dos últimos papers, dos últimos lançamentos, é verdade. Então, quando a gente vê os congressos mundiais, eles acabam tendo que ter uma certa, vamos dizer que é uma política de inclusão de todas as divisões do mundo, né? Então, tem gente falando que é da América Central, América do Sul, África, Europa, Ásia, Oceania. Então, acaba ficando um congresso que nem sempre mantém o mesmo tom de aula, né? Então, às vezes o grande pesquisador, ele não é o melhor professor, não é a melhor pessoa da aula, mas esse congresso europeu, então, o nível para mim foi altíssimo.
Minha impressão é que o nível das aulas conseguiu ser até um pouco maior do que o do próprio MDS, né, pelas pessoas que estavam falando. E, assim, para mim foi sensacional. Com relação à vestimenta, né, o vestuário do europeu, a gente já sabe que o europeu ele é mais, enfim, descolado, né? Então o professor Henrique, que foi pro evento comigo, ele comentou que às vezes ele achava que as pessoas estavam indo cada vez mais desarrumadas para o congresso. E é verdade. Então a gente vê gente de bermuda, camiseta, tênis o tempo inteiro, não tem mais aquele rigor formal de ir para o congresso engravatado. Bacana, Flávia. E, Trajano, você não segue a Flávia no Instagram, mas Vou seguir agora. vai seguir agora. Mas é bizarro que essa mulher apronta em congresso. Por quê? Enquanto a gente tá lá vendo as aulas, eu já fui em congresso com ela, né? Você tá lá vendo a aula, tomando algumas notas, seja no seu celular, ou no iPad, ou até raiz, né, papel e caneta. Mas mais do que isso, é difícil. Se tocar o telefone, já distrai. A mulher consegue prestar atenção na aula, ao mesmo tempo, hein? Ao mesmo tempo, prestar atenção na aula, tira uma foto, põe nos stories, coloca o link do paper que tá citando, e depois a gente. Aí, uma vez eu fui testar, eu falei, não é possível que ela prestou atenção, acho que ela tá fazendo só aquilo mesmo. Uhum. Não, ela sabia comentar tudo. Então, assim, jamais daríamos conta disso. É um chat GPT humano. Exato. E aí, o que acontece? Enquanto a gente tá tomando um pau aqui no estúdio, porque enquanto o convidado tá na tela, eu e o Trajano não sabe pra qual câmera olha, aí fica toda hora um chamando o outro. A mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Em um dos posts dela ali nos stories, eu vi uma aula do Bastian Bloom. O Bastian Bloom é um neurologista super conceituado no meio, especialmente em relação a terapias holísticas, né? Terapias relacionadas à epidemiologia. Ele deu uma aula sobre epidemiologia. Todas as aulas dele são ótimas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que vem crescendo a prevalência de doença de Parkinson com o passar dos anos, né, ô Flávio? Comenta isso pra gente. Puxando até a resposta aí da pergunta do Trajano inicial, o tema central do Congresso esse ano, ele foi neurologia e a sociedade. Então, o Bas Bloom, ele falou logo na primeira plenária, o tema dele foi sobre como a poluição e o estilo de vida estão impactando nas doenças neurológicas. E ele, que nem eu e Joyce, puxou logo a sardinha para o Parkinson, que a gente tem que falar de Parkinson porque é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo. Só que os números de projeção populacional do Parkinson, eles estão cada vez mais alarmantes. E isso foi uma coisa que o próprio Bas Bloom trouxe numa publicação em 2018 no JAMA, que era falar sobre a pandemia de Parkinson. E aí eu vou te mostrar isso aqui, Joy, que você não sabe se que eu tenho. Esse aqui é o livro que inspirou aquela publicação, né? Foi logo depois disso, né? Ending Parkinson's Disease, que é um livro do próprio Bas Bloom, né? Com o Ray Dorsey e Michael Ocon. E a minha edição, ela é autografada pelo próprio Bas. Então, Muito eu guardo exibida. com muito carinho. É claro, né? Então, eu guardo com muito carinho. Mas esse livro, então, eu até recomendo para quem trabalha com Parkinson, dar uma lida nesse livro. Ele é muito legal e ele tem alguns outros que foram publicados a partir daí, mas ele traz essa temática da necessidade da gente ficar um pouco mais alerta sobre os fatores de risco. Por que que o Parkinson está aumentando e por que que a gente está falando de uma pandemia de Parkinson? Hoje, vamos puxar para aquela publicação de 2018. Em 2018, a gente estimava que hoje, em 2025, nós teríamos cerca de 6 milhões de pessoas com Parkinson. Só que saiu agora no Global Burden of Diseases que não, nós não temos 6 milhões de pessoas com Parkinson no mundo. Esse número já estourou e a gente está com 12 milhões de pessoas com Parkinson no mundo, e esse dado você sabe que ele é subnotificado. Né? Esse é dado de grande população e a gente tem uma população que é subrepresentada, que ainda não está inclusa nesses números. E o dado do Brasil, tem um estudo que foi feito aí com apoio da Fiocruz, o Arthur Chu, ele está envolvido nisso, fez um levantamento das pessoas no Brasil acima de 50 anos uma prevalência com Parkinson. Também um estudo epidemiológico que trouxe um dado que a gente tem cerca de 500 mil pessoas com Parkinson no Brasil. Se a gente for projetar para 2050, daqui a 25 anos, a gente vai ter mais de 1,2 milhões de pessoas com Parkinson no Brasil
e mais de 25 milhões de pessoas com Parkinson no mundo. E isso, obviamente, você sabe que a gente está falando de uma doença que tem um impacto muito grande em qualidade de vida, em desempenho laboral e, obviamente, um impacto econômico, né? Então, a gente tem que falar sobre Parkinson, até para a gente pensar num plano de cuidado das pessoas que têm Parkinson e políticas de saúde. A gente tem que falar sobre isso. E no consultório mesmo, trajando os pacientes comentam assim: "Nossa, mas eu tô ouvindo muito falar sobre doença de Parkinson, isso acontece porque está sendo muito divulgado?" Não, não só isso, né, realmente está havendo uma prevalência por uma exposição maior a fatores de risco, né. Alguns a gente não consegue controlar muito bem, por exemplo, alguns a gente consegue até controlar ou evitar, como a diabetes, né, traumatismos cranianos, exposição a agrotóxicos. Entretanto, outros a gente não consegue controlar porque são políticas de saúde pública, como a poluição do ar, né, não tem como o que a gente fazer individualmente, né, seria algo mais coletivo, né. E isso foi justamente o que o Bas trouxe na aula dele, né? Ele trouxe, e aí você, não sei se você já comentou aí no podcast, mas tem um estudo que saiu super recente esse ano do aumento da prevalência de pessoas com Parkinson que moram ao redor de campos de golfe, justamente mostrando que a exposição a pesticidas para manter aquele tapete do golfe estaria associado a uma maior exposição a esses agentes que são tóxicos para o ser humano, né? Fazendo com que favorecesse aí o surgimento de uma doença de Parkinson. E quando a gente fala de Parkinson, o Bas ele trouxe isso num slide dele. O que a gente conhece sobre Parkinson seria o equivalente à ponta do iceberg. Então, existe ainda várias coisas que estão embaixo da superfície da água que a gente ainda está tentando descobrir. Tá? E a gente já tem evidência muito clara, muito bem documentada, que pesticidas como paraquat, agente laranja, tem outros que ele fala que acho que está muito na poluição, que é o trimetiletileno, acho o nome, mas estaria muito associado a uma alteração, disfunção da base celular que facilitaria aí a agregação de alfa-sinucleína e o surgimento do próprio processo patológico que vai culminar com a doença. E Flávia, só pontuar, então a doença de Parkinson hoje, ela pode ser prevenida em algumas pessoas. Tem pessoas que não teriam doença de Parkinson caso não tivesse essa exposição. Seria mais ou menos isso. Então, então isso a gente está fazendo aí uma associação, né? Mas a gente sabe que existe sim um aumento do fator de risco com a exposição. Isso não é determinístico, mas existe uma associação, existe um aumento sim. Na Holanda, o Bas trouxe que a mesma observação que foi feita nos campos de golfe, eles viram nos campos de tulipa, né? E curiosamente, quem mora ao redor dos campos de tulipa tem mais Parkinson, também por conta da exposição aos pesticidas associadamente, né, pensando nisso, não uma relação de causalidade direta, mas uma associação. Para a gente ter Parkinson, hoje em dia, a gente fala que existe uma junção, que seriam de fatores genéticos, epigenéticos e ambientais. Os pesticidas eles entrariam como um fator de risco ambiental, que modificaria aí a epigenética dessa pessoa, do paciente. E ainda na tônica da inovação, né, que o Congresso traz, a Spilantini, não sei se é assim que fala o nome dela, eh parece que teve uma aula muito importante dela, trazendo essa parte principalmente do envelhecimento, que também está associada a muitas doenças neurodegenerativas e associadas a desenvolvimento. E ela parece que descreveu uma proteína nova que está associada e que influencia o envelhecimento. Como que foi essa aula? Que proteína é essa? Isso muda alguma coisa na nossa prática ou ainda está só no campo teórico? Então, assim, primeiro que foi uma Falei surpresa, certo eu o não nome sabia dela, que né? ia ter. Falou, é a Maria Grazia Spilantini. É, o laboratório dela, em 1997, ele descreveu, publicou, acho que foi na Science, ou acho não, na Nature, não tenho certeza agora qual foi a revista, mas eles publicaram a identificação da alfa-sinucleína dentro do corpúsculo de Levy. A presença dos corpúsculos de Levy na doença de Parkinson já é descrita lá atrás, né? Em 1912 foi descrito os corpúsculos de Levy. Mas a identificação da alfa-sinucleína como proteína dentro dos corpúsculos de Levy veio com o grupo da professora Spilantini, e isso foi em 1997.
E a partir daí, a gente começou a entrar num campo de raciocínio que a gente está tratando de uma doença que seria uma proteinopatia, uma doença causada pela proteína normal do Parkinson, né? Todos nós temos alfa-sinucleína, tá certo? Só que em algumas pessoas, as pessoas que têm as sinucleinopatias, as doenças relacionadas à alfa-sinucleína, esta proteína, que normalmente tem uma função biológica, ela adquire uma conformação anormal, ela se desdobra e ela muda a sua conformação tridimensional, e com isso ela muda a sua característica de solubilidade. Ela sai de um estado solúvel e biológico normal e passa a se acumular nas células no seu estado insolúvel. Só que essa proteína ela tem uma outra característica, ela é meio tóxica. Então, onde ela encosta, ela vai causando degeneração. Tá? E a proteína, a da alfa-sinucleína, ela está relacionada a doenças de Parkinson e outras doenças como a AMS e corpúsculos de Levy. Mas o grupo da professora Spilantini descreveu que era a alfa-sinucleína que estava dentro dos corpúsculos de Levy. E a partir daí, obviamente, a gente está falando em uma evolução aí de 20, quase 30 anos, que a gente tem hoje terapias que são voltadas a como se fossem vacinas, né? Terapias que tentam bloquear essa ação da alfa-sinucleína, que isso aí são terapias futuras que a gente pode conversar daqui a pouquinho. Mas o que eu achei bem interessante é que, obviamente, o grupo dela é de bancada, né? Eles continuam estudando e eles descreveram bem recentemente uma nova proteína que estaria relacionada ao envelhecimento. Então, essa proteína inicialmente ela foi vista num grupo de pacientes com DFT, mas que eles viram que ela não estava presente só no grupo da DFT. É uma proteína que teria uma ação aí na progranulina, mas ela está presente também em controles normais. E aí eles começaram a observar que é uma proteína que ela vai aumentando na sua prevalência com o envelhecimento. Ainda está no campo da bancada, mas é uma nova proteína que está sendo estudada, que foi identificada, e possivelmente a gente deve ter nos próximos anos alguns avanços em relação a isso. É que isso aí pode ser um potencial alvo para tratamento, né? Meio que em corridas paralelas, tanto na fisiopatologia direta da própria doença, como no que fomenta a piora clínica do paciente, que é o próprio envelhecimento, né? E isso serviria, às vezes, extrapolando o campo da doença de Parkinson para outras doenças neurodegenerativas, né, Flávia? E puxando a sardinha um pouquinho, até mesmo para minha área, né, que é DBS. O que você viu lá de novidade ou há algum estudo que te chamou a atenção para trazer aqui para a gente? Para mim, assim, teve pouca aula de DBS, eu gostaria de mais, mas as aulas que eu consegui acompanhar do DBS, elas foram muito boas, né? Eu vi uma aula do grupo de Amsterdã. Joyce sabe, acho que Trajano não está acompanhando muito, mas existe hoje, Trajano, muito estudo relacionado à parte de neurofisiologia dos distúrbios do movimento. O DBS, ele tem recursos que a gente consegue fazer uma leitura eletrofisiológica invasiva e a gente consegue detectar qual seria a assinatura eletrofisiológica das doenças. E a gente vai falar principalmente aí do Parkinson, é, mas a distonia também. Teve um estudo lindo que foi apresentado também nesse congresso. Mas o que que a gente está falando bastante hoje? No futuro, possivelmente, a gente vai ter sistemas de DBS comercialmente disponíveis no mundo todo, já tem alguns centros de Europa, Estados Unidos e Japão, mas com uma tecnologia que seria uma tecnologia em alça fechada, né, que é o Closed Loop DBS. O eletrodo ele tem a capacidade de detectar os sinais eletrofisiológicos daquele alvo em que ele está inserido. Ele passa essa informação para o gerador e o gerador ele só vai entregar a energia que é necessária para quebrar aquela onda patológica. Então, o circuito de alça fechada ele funciona como se fosse o sistema de marca-passo cardíaco, só que agora desenvolvido para o sistema nervoso central. E o ADAPT-PD é um estudo multicêntrico, são mais de 10 centros que estão recrutando no mundo, e eles publicaram ano passado, não, foi 23, eles publicaram a metodologia, agora mais recente, final do ano passado para cá, eles publicaram os primeiros resultados dessa coorte que eles estão fazendo. Eu acredito que são 60 e poucos pacientes, 68 pacientes que já têm esse dispositivo implantado, que é capaz de fazer a leitura da onda patológica da doença de Parkinson, enviar esse sinal para o gerador
e o gerador, através destes limiares de onda que ele capta, ele consegue entregar a quantidade de energia que é necessária naquele momento para aquele paciente. Quando a gente fala dos dispositivos que a gente tem hoje no Brasil, todos eles entregam energia de maneira contínua. O avanço agora vai ser entregar ao paciente somente o que ele precisa de energia para garantir a terapia mais adaptada possível para o estado fisiológico daquele paciente naquele momento. Se ele estiver em repouso, se ele estiver em movimento, se ele estiver dormindo. Tá? Então, isso acredito que vai ser um avanço bem interessante. E no congresso eu pude acompanhar a experiência do grupo de Amsterdã, que é um dos grupos que está recrutando para o AdaptPD. Claro, Flávia, que realmente no dia a dia tem sido algo disruptivo, principalmente para os contextos de flutuações motoras que acontecem, né? Porque assim, trajando o paciente implanta, aí ele fica lá super bem, tipo uma nova lua de mel, e depois começa a ter algumas flutuações, mesmo com o DBS, mas é em menor proporção em relação ao cenário de remédio, né? Mas mesmo assim é desafiador, porque o paciente sempre quer tá bem, né? Na sua melhor performance, e aí fica meio difícil para o neurologista manejar isso. Como que foi na vida real desse pessoal? Eles realmente têm tido um bom resultado? Tem sido disruptivo para a prática deles? Eles têm, Joy, eles têm. Primeiro ponto que a gente sabia que ia acontecer, né? É super difícil manejar o equipamento da parte de programação inicial, porque eles precisam fazer uma fase inicial de leitura nos diversos estados que o paciente está. Então, eles ligam o sensing com o paciente em repouso, mandam esse paciente para casa e pedem que o paciente documente naqueles eventos que a gente tem lá na programadora que ele documente quando ele está andando, que ele documente quando ele está dormindo, e aí eles fazem como se fosse um screening inicial do padrão de onda que o paciente tem em cada momento. Isso eu acompanhei também enquanto eu estava em Toronto, que eu vi o Fasano fazendo uma programação de um DBS adaptativo lá. Né? E eles fazem isso, o paciente opera, e aí, logo no pós-operatório, sem nenhuma estimulação ligada, e é assim que eles fazem, eles ligam o sensing logo nessas fases iniciais para eles fazerem uma leitura o mais fiel possível, sem que haja qualquer interferência da estimulação. E aí, esse paciente ele é orientado a fazer esse registro em vários eventos, eles captam essas informações todas, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com um aluno da pós-graduação que a gente consegue extrair os dados da programadora no formato que é JSON, que a gente consegue jogar isso para a linguagem de programação e a gente consegue fazer todos aqueles gráficos lindos, né, de heatmap, de Power Spectrum. E é bem interessante você ver o padrão de onda do Parkinson, que é um padrão de onda beta patológica, em bursts, e você vê que esse padrão ele piora quando o paciente está pior, principalmente do marcador aí de bradicinesia e de rigidez. E a gente consegue ver que a terapia ela consegue modificar isso e limpar esse padrão de onda beta patológica. Então foi a partir daí que surgiram essa ideia aí de tentar fazer uma entrega da energia somente quando o paciente precisa e na quantidade que o paciente precisa. Então, feita essa leitura, ele faz a programação inicial, ele seta dois limiares, que seriam um limiar a menor energia necessária para o paciente melhorar e ele bota um outro limiar, que seria o limiar máximo de energia que a máquina pode entregar para aquele paciente. E ele manda o paciente para casa. No AdaptPD, eles fizeram dois grupos, que é um grupo que ficou em estimulação convencional e um grupo que ficou em estimulação adaptativa. E basicamente o que o grupo de Amsterdã trouxe nessa aula foi que o DBS adaptativo, o primeiro ponto, ele pode ser um pouco mais trabalhoso na fase inicial, mas ele é possível. Ele trouxe um algoritmo aí de troubleshooting, que eu até postei, mandei para vocês, que é interessante o DBS adaptativo, acaba, no final, sendo melhor aceito pelos pacientes. Então, os pacientes, eles gostam mais, né? Eles fizeram algumas perguntas de qualidade de vida, acho que aplicaram PDQ 39 nesses pacientes também, e eles viram que o paciente fica melhor com DBS adaptativo, eles gostam. E só para falar, né? Esse não é, o paciente ele não sabe em qual grupo ele está inserido, né? Esse é um trial que ele é cego para o paciente. Teoricamente, só para ver se eu entendi, assim, existe a possibilidade, se essa tecnologia avançar e for implementada,
de não haver mais a necessidade de uma programação regular pelo médico, o aparelho mesmo se autorregular e o paciente ir ficando bem, ou não? Ou mantém ainda o que está sendo feito hoje? O Trajano quer saber se eu vou Não. perder meu emprego, e você também. Trajano, vai ser difícil largarem a gente, viu? Não, isso na verdade aumenta a complexidade da programação, né? Você programar um DBS adaptativo, ele acaba sendo mais complicado porque você passa a ter mais passos para você seguir. Hoje, até muita gente fala, né? Você sabe que Joy trabalha muito com a parte de reconstrução de imagem, programação de DBS com imagem. A imagem para a gente hoje ela é obrigatória. O sensing ele é uma coisa a mais. E Joyce sabe que eu sou totalmente defensora da tecnologia do sensing. Eu adoro trabalhar com sensing e ela é mais complexa. Você imagina tudo de eletrofisiologia que você tem do teu domínio aí da neuromuscular, que a gente está engatinhando agora no conhecimento da eletrofisiologia dos distúrbios do movimento, né? Tem alguns grupos que estão estudando a fundo isso e a gente está conseguindo entender um pouco mais da eletrofisiologia de cada doença, né? De qual seria o hallmark eletrofisiológico de cada doença e o que eu posso fazer através da neuromodulação invasiva e não invasiva para quebrar esse padrão de onda patológica de cada doença. Não, muito bom, Flávio. E com relação assim, tratamentos mais, por exemplo, DBS e tal, uma coisa que vai fugir um pouco da minha realidade do dia a dia. Mas o Congresso trouxe alguma novidade sobre terapias farmacológicas ou alguns outros tipos de tratamento que o neurologista geral, que também lida com Parkinson, vai conseguir usar em algum momento aí do atendimento de um paciente com doença de Parkinson? Pra gente finalizar. Muito bem, Trajano, a gente tem sim. Na verdade, toda vez que a gente vai para esses congressos fora, a gente fica revoltado com a quantidade de opção de medicamento que eles têm, a gente não, né? Então, tem muita coisa que não é aprovada aqui no Brasil, que tem vários outros centros que a gente gostaria de usar e a gente não tem acesso, né? Vou te dar alguns exemplos. A apomorfina é uma medicação que é um agonista dopaminérgico, uma medicação que está disponível na Europa há muitos anos, tem na Argentina, mas não chega nem nunca vai chegar no Brasil. E a indústria diz que não tem interesse de vir para o Brasil. A gente tem opicapone, que é uma evolução da entacapona, né, que a gente sabe que a entacapona ela aumenta a disponibilidade de levodopa por cerca de 30 minutos, né, para aquele paciente que está apresentando flutuação motora. A opicapona é uma versão da entacapona mais evoluída, só que é uma tomada diária e tem um resultado excelente. Nossos pacientes só conseguem tomar importando, que encarece absurdamente o tratamento desse paciente. Mas lá fora está super disponível, os resultados são muito bons. Além disso, a gente tem formulações de levodopa diferentes das que a gente tem aqui. Tem levodopa inalatória, que já é super aceita lá, que é o Imbrija. A gente tem levodopa em combinações diferentes. Tinha uma que eu vi que era, eu não sei se vocês lembram, existia aquele, como se fosse uma bala que era um papelzinho de menta que você colocava embaixo da língua. Era igual, só que de formulação de levodopa. Então isso já tem lá. E quando a gente fala de tecnologia, de coisas que podem vir para o Brasil, de novos tratamentos, avanços tecnológicos e terapêuticos, possivelmente no Brasil vai chegar a foslevodopa, foscarbidopa, que é uma levodopa de infusão subcutânea que já está disponível na Europa, nos Estados Unidos já há alguns anos. A gente já tem alguns estudos mostrando que é uma terapia de infusão contínua de levodopa, boa para aqueles pacientes numa fase mais avançada de doença e que teriam flutuações motoras que a gente não está conseguindo manejar com a medicação oral e seria talvez num paciente que não tem indicação de DBS. A gente sabe que cerca de 20, 30% dos pacientes que têm Parkinson vai ter indicação de fazer a cirurgia de estimulação cerebral profunda, mas e o resto? Né? Esses pacientes eles vão evoluir. E a terapia tem que evoluir também, mas infelizmente algumas vezes a gente fica preso com a terapia medicamentosa oral e a gente quer um pouco mais para esse paciente. Então, essas terapias de infusão contínua, a apomorfina que ele já tem disponível fora e a gente não tem, talvez não tenha tão cedo, mas a foslevodopa ela é uma real possibilidade, né? E ela tem trazido que os pacientes têm tolerado bem, eles têm tido uma boa resposta, tem sido bem aceita e é bem promissora. E nós estamos aí em processo de regulamentação na Anvisa para esse medicamento chegar.
E teve alguma coisa mais voltada para ou terapia modificadora, por exemplo, é, cujo alvo foi alfa-sinucleína? Eu vi alguma coisa nos seus stories sobre terapia de vetor viral. Ah, isso é muito legal. Esse, na verdade, foi um grupo, foi um neurologista. Quem apresentou essa sessão foi o Volkmann. Primeiro eu achei estranho. Por que que o Volkmann está aqui numa sessão que é de vetor viral, né? Mas ele foi o moderador dessa sessão. Foi um neurologista e um neurocirurgião apresentando. São estudos que ainda estão em fase 1 e fase 2. Como é que funciona? É uma cirurgia estereotáxica e em que o alvo, no caso, é o putamen, e que eles fazem uma infusão de um fator neurotrófico, né? Eles colocam uma enzima dentro do cérebro e essa enzima, ela meio que modula aí a transmissão dopaminérgica, fazendo uma infusão direta dentro do putamen. Os estudos iniciais, fase 1, fase 2, eles são de tolerabilidade, né? Então, o neurocirurgião ele mostrou que o alvo para chegar no putamen e entregar essa medicação de uma maneira mais adequada, ele é posterior, né? Antigamente eles estavam fazendo o acesso via anterior, como eles fazem para fazer o processo do DBS mesmo, as cirurgias estereotáxicas, mas para chegar no putamen e entregar essa medicação distribuição de uma maneira mais satisfatória, eles fizeram um acesso posterior e tem sido bem tolerada. Esses estudos agora de fase 1, fase 2, eles vão para a fase 3, né? Que a gente vai realmente ter a avaliação clínica desses pacientes posteriormente. Bacana. Ótimo. Então, assim, seria uma terapia invasiva para entregar não uma estimulação, mas um fator neurotrófico, né? E isso daí eu acho Isso. que é meio análogo ao que acontece com as terapias com células-tronco, né? Que foram publicados esse ano. Foram 2 estudos que também entregaram lá nos núcleos da base, né? As células-tronco para poder fazer uma regeneração daquele sistema dopaminérgico. Não é um tratamento modificador de doença, mas um tratamento sintomático para o paciente, mas segue essa mesma analogia. Flavinha, a gente está com o tempo esgotado, mas fica já o convite para os próximos episódios, seja de distúrbios do movimento, ou seja, das fofocas relacionadas ao nosso colega Rui no HGF, né, Trajano? Sim, eu vou querer, tô muito Sempre. interessado nesse tema. Trajano, a gente pode gravar um episódio inteiro sobre o Rui. Com ele presente, que fica mais engraçado ainda. Tá certo. Ô, Flavinha, e a gente se vê em alguns eventos aí do Brasil, né? A agenda tá boa, amiga. A gente se vê logo menos, daqui a 3 semanas. E tem um evento muito especial que eu gostaria que você divulgasse aí pra gente. A Young Vamos lá. School. A gente vai ter esse ano no Brasil a honra de receber a School for Young Neurologists da Movement Disorders, que é um evento que está sendo organizado pela divisão pan-americana da Movement Disorders, focado em jovens neurologistas. Quem que é Desculpa, jovem? Marcos Quem que é Eugênio. jovem? Então, o jovem neurologista é aquele que terminou a residência de neurologia há no máximo 5 anos, fellows e residentes do último ano da residência de neurologia. É, Serão 50 vagas. Esses fellows, residentes e jovens neurologistas, eles vão ser selecionados através de um board da Movement Disorders da Panamérica, através de currículo e um formulário que eu já deixei disponível no Instagram. Eu posso mandar para vocês o link para as pessoas se inscreverem também. E é um evento que vai ser em Brasília, nos próximos dias 20 a 22 de novembro. A gente fez, na verdade, uma seleção de uma faculty brasileira, o evento vai ser em português, e foi feito tudo com muito carinho, então eu tenho certeza que vai ser um sucesso de evento. Ou seja, neurologistas jovens, fellows e residentes que tenham interesse em distúrbios do movimento, façam a aplicação, né, a inscrição para esse curso, porque realmente vai ser um overview de todas as áreas relacionadas Uma a essas oportunidade que não doenças. dá para perder, né? E assim, fomentado pela MDS. Então, Exato. alguns podem receber grant, Flavinha? Para poder Com ir? certeza, com toda Porque o certeza, tem muita residente possibilidade de é grant. pobre, né? Tipo, o residente não tem grana para nada. Então, se tiver uma fomentação financeira, inclusive, Aí melhor aí ainda. melhor ainda, né? Vai ter grant, com certeza. Flavinha, muitíssimo obrigada. A gente se fala aí nos bastidores. E fica os convites para os próximos, tá bom? Obrigada pelo convite, uma alegria falar com vocês hoje. Obrigado, Flávio. Prazer te conhecer. Não te conhecia assim, né?
Prazer, Trajano. Próxima vez a gente marca no Pinguim. Isso, boa. Ô, pessoal, mal a Flavinha sabe que o Trajano só toma Guaraná. Fica bêbado de Guaraná. Eu levo o Rui. Pessoal, e a você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigada. E ative o sininho de notificação para que você acompanhe os episódios que a gente solta em tempo real. E não deixe de dar o like pra gente, para que o nosso episódio chegue a pessoas que estejam interessadas na temática do nosso podcast, né, Trajano? Exato. E fique ligado aos próximos episódios. Obrigada. Falou, pessoal.